O gênero de horror teve seus altos e baixos ao longo de todos esses anos nos cinemas, sempre tendo uma nova ideia que revivia o gênero, seja com possessão, assassinos mascarados, sátiras. Esse gênero sempre teve obras que se destacavam e traziam de volta a empolgação em assistir um filme de terror. A exemplo de Pânico, que reviveu o subgênero slasher numa época em que filmes de assassinos mascarados perseguindo jovens já vinham em decadência. E ao meu ver, uma obra que não se trata de uma franquia, fez o mesmo anos depois, em um período em que os filmes de terror se baseavam em histórias de mudanças para casa nova e sustos a todo tempo, tendo como maior e mais influente exemplo o universo de Invocação do Mal, que por mais que fizesse muito dinheiro, já vinha entrando no início do cansaço. Essa obra veio para mudar um pouco as coisas, resgatando alguns elementos dos maiores pilares do terror da história do cinema. Sim, eu estou falando de Hereditário. Em um período em que filmes de terror eram sinônimos de séries de sustos desenfreados e criaturas icônicas que marcavam pelo seu visual, Hereditário surge sem muitas pretensões, afinal, era o primeiro filme de um diretor. Mas logo fica provado que Hereditário não é só mais um filme de terror. Após a morte da sua mãe, Anne e sua família começam a passar por um turbilhão de sentimentos ruins. Esse filme traz duas coisas que eu prezo muito em um bom filme de terror: o terror psicológico e o terror sobrenatural. E é aqui que eu vejo elementos de filmes como O Exorcista e O Bebê de Rosemary. Esses dois filmes, na minha opinião, são espetaculares em suas propostas. O Exorcista com seu terror sobrenatural e visual, e O Bebê de Rosemary com seu terror psicológico e subjetivo. E Hereditário traz esses dois aspectos de uma maneira bem cadenciada e muito segura. A primeira meia hora de filme se detém em ir trabalhando parte do terror psicológico, com cenas não tão explícitas. Bom, talvez com algumas exceções, mas sempre se dedicando às cenas longas em momentos incômodos, que vai mexendo com a nossa mente e deixando a gente extremamente desconfortável. Como por exemplo na cena em que o Peter está em choque, depois do acidente que acabou resultando na morte da Charlie. E a gente tem um dos momentos mais dolorosos e incômodos desse filme, onde a câmera fica um bom tempo no rosto do Peter e ao fundo a gente ouve os gritos devastadores de uma mãe encontrando o cadáver de sua filha. Antes mesmo disso, já tem algumas cenas que ensaiam esse terror mais incômodo, que unido a uma trilha sonora igualmente incômoda, acaba deixando a gente com um questionamento do porquê está assistindo aquilo. E nesse filme eu consigo fazer um paralelo com a Joan, desconhecida que oferece ajuda para aliviar a dor do luto em uma família, com a senhora Castavete, uma vizinha intrometida que beira o inconveniente, que oferece ajuda com a alegria do início da vida em uma família, mesmo que de um pai um tanto quanto incomum. Claro que O Bebê de Rosemary e Hereditário têm as suas diferenças narrativas, mas além de compartilharem o mesmo clima sombrio e de falta de compreensão durante um bom tempo por parte do público, em ambos os casos a mãe confia na pessoa errada e acaba presa em uma conspiração satânica com um propósito pra lá de tenebroso. E no momento que Hereditário chega em seu ápice, depois de tantos incômodos, chegamos ao ponto em que o filme se assemelha bastante com O Exorcista, com um terror visual extremamente cruel e agonizante. A gente já tem durante o filme inteiro pequenos momentos de horror visual, só que é no último ato do filme que isso se torna ainda mais intenso e, pelo que vinha sendo construído, poderia deixar o filme com um tom meio desconexo. A gente vinha tendo uma experiência mais ambientada no desconforto, e nesse final aqui vamos completamente pro sobrenatural. Mas tudo isso é feito na medida que não ultrapassa a linha do ridículo e que só enriquece a trama e a bizarrice desse filme. Aliás, fica bem mais nítido o paralelo de O Exorcista aqui nesse final. Enquanto nele temos o Padre Damien pulando da janela já com o capiroto no corpo para poder eliminá-lo de alguma forma, aqui em Hereditário, o Peter pula da janela sem o capiroto no corpo e quando se levanta, ele já está dentro do seu corpo, meio que invertendo as consequências, dando uma conclusão à altura da estranheza que esse filme emana.
Hereditário é o tipo de filme que fura a bolha do tradicional no cinema de terror e que, mesmo já tendo sido lançado há 6 anos, merece ser discutido até hoje. Bom, é claro que esses paralelos são a minha interpretação pro filme. Comenta aqui embaixo o que você achou e a sua opinião sobre esse filme. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra me ajudar e considere se inscrever no canal pra fazer parte da minha história. Bom, então é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!